cheguei para o recap e discussão do episódio 7 de Constelação, Through the Looking Glass, uma claríssima referência a Alice através do espelho, como já vinha falando aqui pra vocês, e também onde tivemos o gato de Cheshire de Schrödinger, rajado como o de Alice, e vivo e morto ao mesmo tempo como o do experimento, porque já desconfio que tenha sido um erro da série, junto com outros deslizes. Começamos com a Alice da Dimensão Vermelha, vendo a mãe, que está na Dimensão Azul, chegando no carro, como vimos no final do episódio anterior. Essa Alice está na cabana com o pai e nem sabemos mesmo por que eles estão nessa cabana, porque isso não parece uma estadia de refúgio de férias familiar. Ela abre a porta, não encontra mais a mãe e resolve sair na neve sozinha atrás, enquanto o Magnus está ali no seu 10º sono. Já na Dimensão Azul, a Joe e a Alice entram na cabana e começam a conversar sobre como lembram das coisas e ouvir as fitas. Joe está com muita dor no olho e com dificuldade de enxergar por causa da outra Joe que tá lá presa na ISS, morta. Só que isso vai ser completamente esquecido pelo resto do episódio, talvez por muitas emoções ou talvez porque resolveram simplesmente ignorar. Uma das fitas que elas ouvem é a conversa de Paul com a base na Terra, dizendo que não quer levar o corpo da Joe de volta pra Terra porque está muito dilacerado. Joe fica muito nervosa com essa fita, né? Interrompe ali elas ouvindo e Alice diz que sente que ela não é a sua mãe. Veja que aqui não tem ninguém com história de cheiro ainda, é apenas uma sensação, e essa Joe, até agora, ela não foi grossa com essa Alice, né? Elas conversam ali de forma muito educada, tentando entender o que tá acontecendo. E isso é importante para a minha grande questão. A Joe guarda o Cole primeiro numa caixa térmica enquanto vai fazer o jantar para ela e para Alice. Mais tarde, essa é a Joe de casaco azul que sai para levar o Cole até o shed do lado de fora da cabana e ouve a Alice da Dimensão Vermelha chamando Mama aos berros na neve. E é aí que ela resolve seguir atrás da Alice dessa Dimensão Vermelha, enquanto a Alice azul dorme ali no seu 10º sono também. Essa cena dela de casaco azul colocando o Cole no shed e ouvindo a outra Alice gritar lá distante na neve é uma cena que a gente viu lá no primeiro episódio, se não me engano, no primeiro e segundo episódio, que nos diz que na intro e final do primeiro episódio nós temos Joes e Alices diferentes, né? Falando em neve, além de ter muita, boa parte do caminho que se percorre entre uma cabana e outra é, na verdade, o lago congelado, e isso vai ser muito importante aqui. Enquanto isso, ainda na Dimensão Azul, Magnus, Frederico e Henry estão com a polícia atrás de Joe e Alice, e dentro da van, Henry começa a contar que ele passou pelo mesmo que a Joe e que é a Irena que vai cuidar da astronauta. Quando a Alice Vermelha chega na cabana do limiar, tem um gato de Cheshire de Schrödinger lá vivinhos, nos 2 quadros, mas todos trocados. O anjo tá no do demônio, o demônio tá no do anjo. Atentem ao fato de que essa cabana tá meio destruída também. Depois a Joe chega nessa cabana do limiar, encontra a Alice dela e leva pra cabana do universo azul e segue ali cenas parecidas. Eu disse apenas parecidas, como as das intro e encerramentos dos episódios 1 e 2. Temos aí uma mudança de corpos nessas dimensões, porque ela pega a Alice ali do limiar e leva pra dentro da cabana azul. Só que como a Alice que tá ali na cabana azul, a Alice azul não vê essa Alice vermelha, a gente já não tem tanta certeza assim. Quando a Alice da Dimensão Vermelha volta para a própria dimensão, ela se encontra na banheira, sem água alguma, e grita pela mãe. Mas é o Magnus que finalmente acorda e se depara com a filha congelando. Magnus é um personagem muito sólido quando diz que não sabe o que fazer, porque como que ele saberia, vendo a filha criança desesperada dessa forma, dizendo que viu a mãe, que além de morta, o corpo está ainda preso na Estação Espacial Internacional. De volta na Dimensão Azul, Joe manda a Alice que acordou se vestir porque elas vão atrás dessa outra Alice. E aí segue a cena da Alice azul deixando as contas no chão para marcar o caminho. Mas a cena é estendida e elas se desentendem e a Alice solta o Cole no chão e durante toda essa cena elas estão andando pelo meio do lago congelado. De volta na Dimensão Vermelha, a Alice vê que nada abala o sono de Magnus e resolve que seria de bom tom sair novamente na neve atrás da mãe dela, andando, claro, pelo lago congelado. Essa Alice Vermelha vê as contas que a Alice azul deixou no chão. Nisso, a Alice azul acha a cabana do limiar e entra em
encontrando o gato morto. Esse gato claramente morreu de frio, que nos leva aí uma diferença de tempo também, mas essa diferença de tempo entre uma Alice e outra vai ficar mais explícita um pouco na frente. A Alice azul pega o gravador da Fisher-Price no limiar, e aí nós já temos pelo menos uns 3 gravadores. A Alice vermelha também entra na cabana no limiar com o gato vivo, mas as duas não se encontram. Isso não faz tanto sentido assim pra mim. Se fez pra você, me conta aí nos comentários como que foi. O que eu sei é que as duas Alices acabam se encontrando dentro do armário, cada uma aparentemente em sua dimensão e cada uma chegando em momentos diferentes, com um pequeno atraso da Alice azul pra Alice vermelha. Elas conversam através do gravador, um patrocínio Fisher-Price, e se olham através do espelho que tem no interior da porta de cada armário. Aqui nós não estamos ao mesmo tempo. A Alice azul grava as coisas dela e deixa o gravador lá. A Alice vermelha chega e acha o gravador e ouve o que a Alice azul deixou e dá as suas respostas e perguntas. E de alguma forma isso se traduz para as duas ouvindo e respondendo ao mesmo tempo, cada uma em sua dimensão. Ou a Alice azul chega e grava o comecinho das coisas dela e a Alice vermelha chega e ouve o começo dessa gravação e responde, e a partir daí as duas começam a conversar em tempo real. Eu vou fingir que eu entendi porque é tudo que eu posso fazer. Essa cena toda, na verdade, ela é muito fofa, mas ela também é muito triste ao mesmo tempo. Eu quase choro quando a Alice azul conta pra Alice vermelha que a Joe trocou de dimensão, e a Alice vermelha pergunta se pode ter a mãe dela de volta. A maturidade dessas duas Alices é impressionante, porque eu com 10 anos nessa situação já tava apoplética. A Joe chega de volta na sua cabana e Magnus, na dimensão vermelha, também entra de volta na mesma cabana. Os dois sobem a escada, cada um na sua dimensão, e vão até o armário, de onde dá de ouvir a voz das Alices conversando pelo gravador. Se elas estavam conversando ao mesmo tempo, elas duas estão na cabana do limiar ao mesmo tempo, mas elas não estão na cabana do limiar no mesmo espaço físico. Há um espaço físico para cada um, que não tem Alice nenhuma em nenhum dos dois armários, só o gravadorzinho assombrado tocando a conversa das duas. Então aí eu já nem sei se é um caso de dimensões ou um caso de possessão. A Joe pega o gravador e sai no carro, o Magnus pega o gravador e chama a polícia para achar a Alice dele que fugiu, mas isso aí também não vai dar em nada. É muito bacana nesse momento a montagem das Alices conversando e a Joe ouvindo tudo no carro, mas também não faz muito sentido na minha cabeça, e eu peço perdão por nada fazer sentido. A lamparina cai na cabana da Joe e ateia fogo em tudo. É daí que vem a cabana do limiar estar meio queimada. A Joe volta pra dentro da cabana, tá pegando fogo e plim plim passa para a dimensão do limiar, onde o quadro vira um espelho que mostra a cabana pegando fogo na dimensão azul. Aqui o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, e um gato toca no corpo do outro. Acontece que a Joe e as Alices estão mudando de uma dimensão para outra quando atravessam esse lago, como se fosse uma coisa engraçada de se fazer com a nossa cabeça. A Joe sobe, encontra a Alice azul conversando com a vermelha, consegue ver a vermelha no espelho, e uma cena que já estava triste ficou ainda mais. O fogo consome a cabana e a pintura racha, como que mostrando uma rachadura entre as dimensões, e a Alice azul começa a ingerir fumaça, mesmo estando no limiar com a Joe. O fogo entra de vez aparentemente no limiar, ou então as duas saem desse limiar e voltam para a dimensão azul de fato, de alguma forma. Nisso, no universo azul, a Van tá lá parada porque a estrada tá bloqueada, e o Henry tem a belíssima ideia de sair andando e atravessar o lago porque viu de longe o brilho do Cole na neve. O Cole está troando e fazendo tudo ficar mais fino entre as dimensões, até porque ele tá enterrado na neve e bem no meio desse lago congelado. Mais uma vez, plim plim, e a consciência de Henry muda de corpo com a consciência de Bud bem na hora que o Bud estava atirando em Paul lá no universo vermelho em Los Angeles. Bud, agora na dimensão azul, chega na cabana e Joe entrega a Alice azul pra ele. Ele nem sabe quem é essa criança, nada pra ele ali faz sentido, e ele acha que tá apenas na sua roupa de baixo. Ele acaba deixando a garotinha desacordada no chão na neve, o que é de uma irresponsabilidade enorme. Enquanto isso, lá em Los Angeles, na dimensão vermelha, o Henry tenta salvar a vida de Paul, chamando a ambulância. Aqui parece pra gente que só tinha realmente um Bud e um Henry. Isso é extremamente confuso, porque se a gente lembra que o Bud do cruzeiro aparentemente é o Bud que fica perto
perturbando o Henry, o Bud da casa do Paul não ficava perturbando o Henry, porque ele estava conformado. Vocês lembram que ele fala assim pro Paul, não, aqui nesse universo aconteceu sim, você não deveria estar aqui, ou seja, ele não quer questionar essas coisas. O Bud de dentro do apartamento, ele não quer questionar, ele aceitou de uma forma muito triste essa nova realidade dele, coisa que o Bud dentro do cruzeiro não aceitou de forma nenhuma. E o Bud de dentro do cruzeiro é que ficava ameaçando o Henry. É o Bud de dentro do cruzeiro que faz o Henry se mijar na frente do Frederico. É o Bud de dentro do cruzeiro que fica conversando com o Henry através ali dos espelhos. Mas na hora de trocar de consciência, então ou nós temos um lapso temporal muito grande, ou a série tá brincando com a gente, ou é uma outra explicação completamente diferente. Joe, pulmão de aço, volta pra dentro da cabana em chamas pra tentar salvar a Alice Vermelha, mas sem sucesso. E a Alice Vermelha dessa outra dimensão não sofreu absolutamente nada em relação a fogo. Finalmente a Joe vê a Alice Azul no chão, onde o Bud responsável deixou, e passa a tentar salvar a vida da menina que tá mais pro lado de lá do que pro lado de cá. A outra Alice, a Alice Vermelha, vê tudo isso. Lá da dimensão dela vermelha, o Magnus também acaba vendo ao longe a Joe tentando reanimar a Alice Azul. Sinceramente, eu vi um pessoal falando sobre como a morte é um limiar também. Ok, beleza, a morte realmente é um limiar, né? Você estar prestes a morrer é um limiar. Mas isso não se aplica aqui, isso não muda as coisas aqui, porque essas duas Alices e essa Joe estavam já entrando e saindo de dimensões e do limiar como se fosse um comportamento comum, por conta do lago e por conta do Cole. A Joe, que tá tentando reanimar a Alice Azul, vê a sua filha de verdade, a Alice Vermelha, que aparece ali pra ela em carne e osso. E aqui esse episódio coloca em foco um drama completamente humano e da carne humana. Uma mãe dividida entre duas filhas. O corpo dessa mãe é mãe de uma e a consciência dela é mãe da outra, né? E a Joe se vê nesse conflito, a Joe se vê nessa batalha do que decidir durante alguns segundos, mas aí ela claramente que decide que vai salvar a vida da Alice que tá no chão, porque é essa Alice que tá precisando dela nesse momento, enquanto a outra tá bem, tá com saúde, e lá vem o Magnus da outra dimensão e ela fala, vai lá ficar com seu pai. O Magnus da dimensão azul também chega com a polícia nessa hora e a Alice caída volta a respirar. A Joe, claro, que fica desesperada tentando encontrar novamente a Alice Vermelha. A Alice acaba indo pro hospital, a Joe é detida e fora de cena ela é entregue pra Irena, provavelmente vai sedá-la até o talo com lítio. No hospital, a Alice dormindo tem um pesadelo com a Valia. Isso aqui foi um destrambelho só. Valia está morta e agindo como o anjo da morte quando diz, venha comigo que eu te levo até a sua mãe. A mãe dessa Alice Azul é a Joe morta na ISS. Mas quando a Alice acorda, ela raciocina que a Irena tem ligação com essa Valia, por serem as duas russas cosmonautas, que nesse caso é bom tirar a Joe das garras da russa. Mais uma prova da maturidade dessa criança, porque eu teria seriamente infartado dormindo e indo dessa pra melhor com a Valia. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o tempo também é um fator preciosíssimo nessa história. As Alices estão desincronizadas quando usam o gravador. A Joe e o Paul, vivos na ISS, cada um na sua dimensão, experimentam os mesmos momentos, mas em tempos diferentes. Quando Paul chega na casa de Bud, já vai quase dar 23 horas, mas quando Henry volta para essa mesma dimensão, o relógio no celular de Bud conta apenas 21 horas. Não apenas isso, mas talvez seja uma diferença de anos. No julgamento de Joe, no universo azul, o ano é 2021. Enquanto que no julgamento de Paul, no universo vermelho, o ano é 2023. Isso faz o Paul errar, por exemplo, a idade da filha Wendy. Mas tudo isso pode ser também apenas uma falha da série, porque no túmulo do Paul, o ano é 2020, e no túmulo da Joe, o ano também é 2020. Os espelhos, claro que são um canal de comunicação, isso já estava bem claro, mas dessa vez eles mastigaram pra gente. Teve a vez que o Bud apareceu no reflexo do quadro olhando o Henry, teve a vez que os dois conversaram pelo espelho no banheiro, teve a vez que eles conversaram pelo computador desligado, mas dadas as outras interações, essa não é a única forma, porque mesmo sem limiar, tivemos as vezes em que Joe e Paul viram a dimensão paralela àquelas que eles estão. No final, esse EP trouxe as mesmas coisas, só que com mais detalhes e as expandiu, ao mesmo tempo que ainda temos lacunas e aparentemente a série também está cheia de falhas quanto à cronologia dos eventos. A minha maior dúvida, por exemplo, nunca foi resolvida. Quem é a Joe da intro do primeiro episódio que está no carro com a Alice praticamente judiando daquela criança?
que a Alice não sabe do que se trata a gravação da valia, que a Joe fica cheirando a criança e dizendo que ela não é a sua filha, e que inclusive tem um gesto de horror à criança que não cheira como a sua. Das duas, uma. Ou é uma terceira Joe, e tínhamos mesmo um terceiro Henry Budd, o que eu acho que nós tínhamos, ou a série fez refilmagens na hora de montar os episódios e errou feio, o que eu não quero acreditar, porque se a gente põe aí numa conta, a gente tem um Budd um pouco mais malvado, digamos assim, e a gente tem a Joe da intro do primeiro episódio um pouco mais desesperada e não tratando a Alice muito bem também, digamos assim, e aquela Alice do primeiro episódio, do comecinho, também não sabe do que se trata a gravação, quando que a Alice que a gente vê depois, também na cena no carro indo pra cabana, sabe exatamente do que se tratam aquelas gravações. Pronto, tá aí o recap e comentários do 7º episódio. Todo mundo tava aqui me pedindo muito. Teve quem foi no meu Instagram me pedir. E eu, infelizmente, não consigo fazer esses vídeos muito rápidos porque eu tenho meu emprego CLT no meio de tudo isso, né? Eu ainda não me sustento com o YouTube, mas é uma coisa que eu queria muito que acontecesse em minha vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixa aí o seu like, assina o canal se você ainda não assinou e, claro, vem nos comentários, vamos debater o 7º episódio de Constelação e depois eu volto com mais conteúdo. Até!